expressão, ele traz a defesa da neutralidade que a Veridiana falou, e ele traz uma outra coisa, ele traz a defesa da privacidade. A privacidade na sociedade da informação é um dos principais direitos, é o direito de você não ser vigiado, não ser espionado, não ser controlado, não ser modulado. A privacidade é um dos principais direitos. Eu queria usar um exemplo, eu vou fazer a minha apresentação usando um exemplo. Todo mundo acompanhou a denúncia do Snowden. O Snowden trabalhava para a inteligência norte-americana e ele denunciou um esquema de espionagem que era feito através de um conjunto de empresas. Essa espionagem, ela estava a serviço, era promovida pelo governo dos Estados Unidos. As autoridades brasileiras ficaram indignadas. Os ministros prometeram tomar medidas para evitar que nossas informações fossem escaneadas e analisadas pelas agências norte-americanas. Eu vou voltar no Snowden aqui só um pouco. Essas medidas, portanto, elas foram medidas de violação de privacidade foram realizadas através da parceria do governo dos Estados Unidos com empresas norte-americanas. Os ministros, portanto, prometeram tomar providências, mas será que o governo brasileiro está tomando providências de fato para proteger suas informações e a nossa privacidade? Parece que não. O esquema de espionagem massivo articulado pela NSA, uma das agências de espionagem dos Estados Unidos, só pode dar certo com o apoio das grandes corporações de tecnologia. Uma das principais empresas que colabora e colaborou com a espionagem norte-americana foi a Microsoft. Essa Microsoft, ela tem uma política de privacidade dos seus produtos, do Windows. E essa política faz as denúncias de Snowden parecerem menores. Eu vou mostrar agora, e peço atenção, o que diz a política de privacidade da Microsoft, principalmente para aqueles que têm instalado nas suas máquinas o sistema operacional Windows. As imagens que eu vou mostrar agora foram retiradas do site da própria Microsoft. É difícil de achar, mas se vocês observarem, se tiver dando para ver, eu vou chamar a atenção de vocês aqui, ó. Essa política de privacidade do Windows 8 e dos servidores de rede Windows Server 2012. Repare o que está escrito aqui. Está dando para ler? Então, aqui está escrito: coleta e uso de suas informações. Coleta e uso de suas informações, coleta e uso de informações sobre o seu computador. Se você ler isso aqui, agora, também continuando a leitura dessa política de privacidade, de coleta e uso de suas informações, vocês vão ver que eles dizem: a Microsoft pode acessar ou divulgar informações sobre você, deixa eu ler aqui. Sobre você, incluindo o conteúdo de suas comunicações, para cumprir a lei ou responder solicitações legítimas ou processos judiciais. Proteger os direitos de propriedade da Microsoft ou de nossos clientes, incluindo a aplicação dos nossos contratos. Adotar providências quando acreditamos de boa fé que esse acesso ou divulgação seja necessário para proteger a segurança pessoal de funcionários da Microsoft, dos clientes ou do público em geral. Agora vocês estão vendo que o que acontece, repare que a Microsoft diz claramente poder coletar informações de qualquer usuário, cidadão ou autoridade, não há diferença nisso, para cumprimento da lei, de sua matriz, nos Estados Unidos. Bom, não vai dar para ler aqui, mas eu quero mostrar, isso vai estar à disposição de vocês, que eles têm fases vazias, dizendo que podem invadir a sua máquina, respondendo às solicitações legítimas. Solicitação de quem? Eu nem preciso responder. E aqui, ele compartilha e divulga informações pessoais
de quem tem o sistema operacional Windows. E ele diz que informações que ele divulga aqui. Então, se você for ver, a Microsoft assume divulgar para o governo, a pergunta é, do Brasil? Me parece que não. Inclusive, o conteúdo das comunicações dos seus usuários. Mas como a Microsoft coleta essas informações dos usuários de Windows? Aqui eles dizem como, ó. Eles dizem como, eles descrevem que eles entram quando você está, na verdade, essas informações são enviadas para a Microsoft quando você está conectado à internet. Agora repare uma coisa que eu vou ler, vocês devem estar conseguindo aqui. Repare que interessante, logo ali em cima, ó. Os relatórios do programa de aperfeiçoamento da experiência do usuário, eufemismo para falar dos caras que são espionados. Também contém informações sobre eventos, dados de login, eventos em seu PC, de até 7 dias antes da hora em que você decidiu participar do programa. Vou repetir, de até 7 dias antes de você decidir. Logo, gente, o que eles estão dizendo é que mesmo que você não dê um ok para a política de privacidade deles, eles já estão coletando informações do seu computador. Então, toda vez que um determinado usuário de Windows entra na internet, a Microsoft utiliza seus backdoors, porta dos fundos abertas para vasculhar a sua máquina e enviar suas informações para a sua matriz. E aí eu não vou ler de novo, as informações que nos identifica, a Microsoft diz tentar remover. São essas que eles tentam e não conseguem remover, que são entregues ao NSA. Infelizmente, o governo brasileiro continua utilizando o Windows na máquina de todos os seus ministros e da presidenta da República. Além disso, eu queria chamar a atenção de outra coisa. Se o Marco Civil, o projeto do Marco Civil, fosse votado, não impediria a espionagem. É verdade, mas tornaria ilegal as ações no Brasil das filiais dessas corporações que usam nossas informações pessoais sem nosso consentimento efetivo, sem a nossa autorização. Era isso que eu queria dizer. Vamos aprovar imediatamente o Marco Civil. Só um detalhe pro pessoal. O detalhe é o seguinte: nós vamos deixar essa apresentação aqui, eu vou deixar aqui no Snowden, nós vamos deixar essa apresentação em alguns sites, o site do Barão de Itararé. Quem quiser baixar esse PDF e passar para os amigos, distribuir na rede, porque ele reúne as informações, né? É uma leitura, e quem quiser depois pode entrar no site aí e ler com calma tudo isso que a gente falou. Era legal divulgar isso para todo mundo aí, porque as pessoas precisam saber que elas, na verdade, têm as suas máquinas invadidas por uma corporação. Bom, eu vou falar então da terceira ameaça. A Viridiana falou da neutralidade de rede, o Sérgio Amadeu falou da privacidade, eu vou falar da liberdade de expressão que está ameaçada na internet. Depois a Vicky da Uni vai fazer uma conclusão já da aula. A liberdade de expressão, todo mundo entende a internet como um espaço que possibilitou uma ampla liberdade de expressão para todo mundo que não tem acesso à radiodifusão comercial, enfim, aos meios de comunicação tradicionais. Entretanto, sites inteiros podem ser tirados do ar com uma simples notificação, posts de blogs, posts no Facebook, vídeos no YouTube. Todos esses materiais podem ser censurados de forma instantânea com uma simples notificação de qualquer pessoa ao intermediário, ao provedor de conteúdo. Isso acontece porque esses provedores de conteúdo, o YouTube, o Facebook e quem provê a hospedagem dos blogs e sites, eles podem ser responsabilizados civilmente pelo conteúdo que as pessoas estão postando ali. Então eles ficam com medo de serem responsabilizados civilmente e retiram o conteúdo se alguém reclama. Basicamente é esse o processo que acontece hoje. E isso prejudica muito a liberdade de expressão, porque você pode estar fazendo a crítica a determinado prefeito na sua cidade, o prefeito
liga ou manda um e-mail e fala: tira, porque ele está me difamando, eu vou responsabilizar você, porque você está colocando o conteúdo aí. E a crítica política, ou enfim, o debate democrático fica prejudicado na internet, fortemente prejudicado, porque a legislação não garante que esse tipo de prática não aconteça. O Marco Civil também não resolve completamente essa questão. Ele não coloca lá: é proibido retirar conteúdo sem ordem judicial. Esse texto não foi possível, mas ele já avança para um texto onde ele desresponsabiliza o provedor de conteúdo da responsabilidade civil de conteúdos postados por terceiros. Ou seja, o Facebook, o Google, o YouTube não são mais responsáveis civilmente pelo aquilo que você colocar lá. Você é o responsável. Então ele não vai ter essa pressão para retirar o conteúdo com qualquer notificação. O Marco Civil coloca que precisa de uma ordem judicial. Se a pessoa acha que ela está sendo difamada, ou se ela acha que existe qualquer problema com aquele conteúdo, ela tem que acionar a justiça, um juiz vai decidir e vai emitir uma ordem para o provedor para retirar o conteúdo, ou seja, a coisa deixa de ser automática. Entretanto, a indústria do direito autoral, a indústria do copyright, fez uma pressão enorme no processo do Marco Civil e introduziu um parágrafo no artigo que tenta garantir a liberdade de expressão, dizendo que tudo bem, essa regra ela pode valer na internet, mas ela não vai valer para conteúdos protegidos por direito autoral. O que significa isso? Que conteúdos protegidos por direito autoral podem continuar sendo retirados instantaneamente com uma simples notificação de quem se diz ser o detentor do direito autoral. Na nossa interpretação, isso é uma grave ameaça à liberdade de expressão, porque ela cria essa insegurança jurídica novamente para a questão do direito autoral. Muita gente pode dizer: não, mas é importante proteger o direito autoral, é justo que isso aconteça, enfim, as pessoas não podem usar os conteúdos com direito autoral. Entretanto, o mecanismo funciona para além da proteção legítima ou não do direito autoral. O próprio artista às vezes não consegue postar a sua música ou o seu vídeo porque a gravadora e a operadora, enfim, que tem o direito autoral da música que ele fez, não deixa que o vídeo dele seja exibido nem por ele mesmo no próprio canal dele, porque a indústria vai lá e manda tirar, porque aquilo lá tá protegida por direito autoral. E muito pior que isso, a censura do conteúdo, a crítica está sendo proibida em nome do direito autoral, né? A Globo vai lá e manda tirar um vídeo do YouTube que tenha uma crítica ao Jornal Nacional, por exemplo, e usa um trecho do Jornal Nacional, porque ela diz que aquilo lá está protegido por direito autoral, porque o Jornal Nacional é da Globo. Só que a própria lei de direito autoral permite o uso de pequenos trechos para fazer a crítica, para fazer sátira, para fazer uma série de coisas. Então, veja bem, a Globo sabe que na verdade não há infração do direito autoral, e mesmo assim ela notifica o YouTube e o YouTube retira, porque na dúvida ele retira, ele não vai ficar lá para depois ser processado. E a Globo sabe, a Globo e tantas outras indústrias do direito autoral sabem que isso na verdade não aconteceria se o juiz não daria ganho de causa e não retiraria o conteúdo, porque ele entenderia que aquilo é fundamental para a liberdade de expressão. Por isso, e esse parágrafo está no texto do Marco Civil, e a gente tem feito uma enorme pressão, mas a nossa pressão não se compara à das organizações Globo e da indústria do direito autoral, que vão lá nos deputados, vão, enfim, no próprio governo, fazer pressão, eles fizeram pressão direto no Ministério da Cultura, pedindo a inclusão do artigo para defender os seus interesses econômicos, mesmo que isso prejudique os direitos fundamentais, direito à liberdade de expressão. E vale lembrar que a Globo é uma das primeiras a se denominar defensora da liberdade de expressão, quando você vai discutir regulação do mercado de radiodifusão, dizendo que é um ataque à liberdade de expressão qualquer regra que tente regular o mercado de comunicação, e ao mesmo tempo, a primeira a fazer pressão para que se coloque um instrumento de censura na internet em relação ao conteúdo de direito autoral. Então, tem uma série de coisas estão em jogo. A aprovação do Marco Civil é extremamente importante para apontar decisões de direitos, né? Tentar entender a internet como um espaço fundamental de comunicação
e de direitos e não como um simples negócio comercial. E por que é importante a gente fazer essa batalha agora? Porque é agora que vai se decidir o futuro de uma comunicação que vai se estabelecer por muito tempo, né? A convergência digital, ela coloca quem controlar os cabos de internet vai controlar simplesmente toda a comunicação que se fizer no mundo, né? Isso não é pouca coisa, isso é muito decisivo para o futuro da democracia. E ou a gente faz a batalha agora na conquista de direitos concretos nesse campo, ou se isso se naturalizar como um negócio onde os interesses comerciais das grandes corporações têm que ser defendidos a qualquer custo, a gente já perdeu a batalha e lá na frente vai ser muito mais difícil trazer de volta o debate para o campo dos direitos. Vou passar agora para a Vicky para ela encaminhar a aula. E aí, galera, boa noite. Eu sou a Vicky, da União Nacional dos Estudantes, e a ideia aqui é ser bem rápida, porque acho que todo mundo que falou antes de mim já deixou bem clara a importância desse debate, desse diálogo sobre o Marco Civil da Internet. E, na nossa opinião, o fundamental agora é que a gente siga conversando sobre isso e que a gente possa conversar sobre o Marco Civil da Internet com cada vez mais pessoas, inclusive seguir na pressão para que a gente consiga aprová-lo do jeito que a gente quer. E a gente sabe que o Congresso Nacional que a gente tem hoje é uma representação econômica do Brasil, onde a Globo, onde o Paulo Bernardo, muitas vezes tem muito mais peso do que a gente. Por isso que a gente precisa fazer pressão para garantir que o Marco Civil da Internet seja aprovado, garantindo a neutralidade da rede, garantindo a privacidade, garantindo a liberdade de expressão. O Pedro, que falou aqui, a gente falou muito bem, né? A gente, quando luta pela democratização da mídia, o que a gente quer dizer é que a gente é pela defesa radical da liberdade de expressão. E normalmente tá só a gente da galera que quer censurar quando fala em regular e regulamentar. Então precisa deixar claro para as pessoas o que é isso que a gente está querendo, que recado é esse que a gente está querendo dar para todo mundo. E daí a gente tinha pensado algumas sugestões de atividades e de coisas que a gente pudesse fazer para não deixar esse debate morrer e para que a gente conseguisse aprovar o marco. E aí tinha 3 sugestões que a gente queria colocar para vocês. A primeira é que eu acho que muita gente está sabendo, no próximo sábado vai acontecer mais uma edição do Anhangabaú da Felicidade. E lá no Anhangabaú da Felicidade vão ter 2 espaços para a gente debater temas relacionados à democratização da mídia. Então o primeiro é 2 horas da tarde, que vai ser um debate sobre o Marco Civil, sobre banda larga. E depois às 5 horas vai ter um debate sobre essa questão da lei da mídia democrática. Então era legal se todo mundo pudesse aparecer por lá, trocar uma ideia com a gente, trocar uma ideia com todo mundo e levar mais gente. E ajudar na divulgação desse evento tão massa que é o Anhangabaú da Felicidade. E a outra coisa é que no dia 22 de agosto vai acontecer lá em Brasília uma plenária do Fórum Nacional pela Democratização da Mídia. E a ideia é que lá a gente inclusive possa fazer um ato na Câmara para pressionar os deputados pela aprovação do Marco Civil. Então são 2 atividades importantes que eu acho que seria massa se todo mundo pudesse se somar a elas. E para além disso, a gente seguir fazendo pressão nos deputados daqui de São Paulo, do país inteiro, é encher o saco da galera, é mandar e-mail para todo mundo, é telefonar para o gabinete, é conseguir pressionar todos os parlamentares a não cair no discurso da Globo, a não cair no discurso das teles e fazer com que a gente aprove o Marco Civil da maneira que a gente acredita que seja mais democrático, como foi colocado aqui. Então a ideia é um pouco essa, são 3 atividades que a gente já vislumbra no horizonte e que a gente queria compartilhar com vocês e sugerir que todo mundo pudesse se somar também. No sábado, tá lá no Anhangabaú, no dia 22 está em Brasília, fazendo esse ato junto com todos esses movimentos pela democratização da comunicação no Brasil, porque o Marco Civil da Internet, em última instância, ele existe para garantir a liberdade de expressão e é isso que a gente quer. E também todo mundo encher o saco, pressionar os deputados, pressionar os parlamentares por e-mail, ligando para o gabinete, indo batendo na porta da casa do cara, para que a gente consiga aprovar o Marco Civil na internet e não deixar a Globo, não deixar o Paulo Bernardo, não deixar as teles saírem vitoriosas, beleza? Eu não vou me alongar muito, eu vou passar para o João, que está aqui, para ver se inclusive a gente pode compartilhar o diálogo agora com mais gente e já colher mais ideias e também mais sugestões sobre essa coisa toda e esse diálogo todo que a gente conseguiu compartilhar aqui hoje. Boa noite, boa noite. Bom, acho que a história, o recado foi bem dado, né? Falamos um pouco de como é que nasceu o Marco Civil, de por que a neutralidade de rede é um conceito importante, por que ela pode transformar a internet atual numa TV a cabo.
de como a privacidade está sendo ameaçada atualmente, como o Marco Civil ajuda a proteger a privacidade. Falamos do terceiro ponto, que é a questão do direito autoral, e portanto de como está o Marco Civil, da maneira como está hoje, está criando uma proteção excessiva ao direito autoral. E acho que a Vicky falou aqui muito bem também de como que a gente pode pressionar para a coisa sair do jeito que a gente quer. Vão ser planejadas algumas ações, o Sérgio, algumas pessoas vão chamar alguns tuitaços aí assim que os congressos do trabalho, os trabalhos do Congresso voltarem a abrir. Então a ideia é que a gente possa, a partir de pessoas que estão acompanhando esse debate, das pessoas que estão aqui hoje, etc., disparar um pouco. Nós estamos num momento que, como disse o Pedro, estamos numa encruzilhada boa. Se a gente pegar o caminho errado agora, não tem volta. Então nós precisamos ter a clareza da importância do momento. Bom, nós vamos abrir aqui para as pessoas que quiserem falar e trazer algumas observações sobre essa questão do Marco Civil, poderem se expressar. Estava aqui a Cristiana Gonzalez, que é uma ativista que faz muito tempo acompanha esse tema, atualmente trabalha na Secretaria Executiva do Comitê Gestor da Internet. Não sei se a Cris quer dar uma palavra. Beate Bilissá estava aqui também, não sei se ainda está. Eu acho que quem quiser dar uma palavra sobre o Marco Civil pode falar aqui agora. Enquanto isso, eu queria pedir, antes disso, para vocês darem uma olhada como é que está o relógio ali, que está no meio da Paulista. Quem estiver aqui mais para trás, acho que vale dar uma olhada ali, tentando deixar esse recado para mais gente ver. Borges! Daqui a pouco a gente volta aqui então. Bom, acabou de rolar uma intervenção ali no relógio com os dizeres de internet livre. E Borges! Tirou foto? a ideia é inclusive compor a partir desse painel aí mais um mosaico do relógio de São Paulo, Daniel Cantor, várias pessoas aí que contribuem para essas ações. Pessoal que está em casa, daqui a pouco a gente vai tentar postar umas imagens. Nós estamos transmitindo ao vivo, daqui a pouco a gente vai tentar postar umas imagens aí da poesia concreta que foi colocada no relógio ali. Vamos voltar, não sei quem, pessoas estão querendo expressar, trazer um pouco um recado sobre a questão do Marco Civil. Eu tenho dúvidas, queiram perguntar, estamos abertos para tudo isso agora. Quer falar, Cris? Esperem o horário ou configuração? Os graus. Manobra para fazer outros depois da de canalizar todas as verbas para um lugar só, com certeza alguém lucra muito com isso, e a ideia desse trabalho é fazer com que esse espaço que é lindo no sentido de ser das partes, assim estamos falando dando bolo, trabalho partido, fazer que esse espaço possa ser utilizado por artistas, não pela própria população, que se inscreva por trabalhos visual e junto com o cabeça, a própria prefeitura e o governo, possa ser um espaço de utilização de trabalhos da população, escolhido pela própria população. Então, a ideia utópica, mas que estamos aí nessa época. Mas é isso, né, mas que não é uma coisa até antes, eu não sou, não, eu sou o Dante. Ah, eu?
Inclusive eu também. Vai Brasil! Vai Brasil! Mas acho que tem essa pegada aí de fazer um campeonato e fazer. Eu acho que é essa ideia mesmo de a gente entrar. Mas eu gosto de canais que definem, sabe? Que deu entrevista, mas não é um trabalho meu, não fui eu que não sou eu o único artista que está fazendo isso, a gente na eleição de fazer, que é uma iniciativa que a ideia é que se propague nas capitais, todas as cidades que tem esses eventos culturais, que é uma mínimo muito comum na cidade. Mano, tem uma internet livre, agora bora voltar lá. Mas da hora, eu fiz fonezinho aí. Porque não quer que faz? Quando eu comecei a fazer essas coisas, eu tava na hora que eu tinha propaganda. E aí eu usava o uniforme justamente para perceber o que eu queria fazer na frente de nós. E no momento eu tinha muito mais, era de dia, por causa do uniforme, passava mas no sentido remunerado. E outra coisa, eu faço Eu vou tacar a pedra agora. circular a fumaça, que eu acho que é um dos lugares que eu aprecio de arquitetura aqui na cidade. Nossa, Marcelo, sério mesmo? Viva a internet. Não ouvi o que ele falou. O bolinho, né? Pode crer. As operadoras de telecom entregar os dados dos supostos bandas que participaram das manifestações. Qual é o problema desse negócio do Cabral? O problema Aí eu posso trançar e mostrar. só vale para ação administrativa. Segundo, decreto não é lei. Terceiro, não tem nenhum decreto acima da nossa Constituição. Quarto, ninguém deve entregar seus dados e de outros sem ordem judicial. Então, quinto, veja o perigo que é se o nosso deputado Alessandro Molon não retirar o parágrafo 2º do artigo 15, que permite a remoção de conteúdo sem ordem judicial. Vai vir um governador totalitário, arbitrário, como o Cabral no Rio, que parece qualquer ditador dessas repúblicas que nós estamos vendo cair por aí afora, querendo calar a boca das pessoas com base em medidas antidemocráticas. Não podemos aceitar, temos que denunciar. E a questão é a seguinte: no Brasil a internet tem que ser livre, e ela será se depender da nossa juventude, da nossa população, e fora Cabral. A gente precisa dar duas vaias aqui. Uma vaia para a prisão do Carioca e do outro Felipe ontem. Então vamos lá. Uma vaia para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Muito bem, a segunda vaia, já o Sérgio deu a deixa, é para o governador Sérgio Cabral e para o seu AI-5 estadual. É isso. Thiago Madeira.
Oi pessoal, sou o Thiago Madeira do Juntos e eu queria dizer a importância que a pauta agora da liberdade na internet está tendo, principalmente depois da denúncia do Snowden. São coisas que quem é ativista da internet já vê há mais tempo, já conversa.